o Brasil acompanha de perto, tanto pelos impactos econômicos quanto políticos, especialmente dentro do Mercosul. Para a gente entender o que está em jogo e como isso também pode refletir aqui no nosso país, nós conversamos agora com o Fábio Zambelli, que é analista político e diretor do Grupo Impress. Oi, Fábio, boa tarde, bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Fábio, estamos acompanhando as últimas notícias da tensão entre Venezuela e Estados Unidos e de forma bem direta. Onde o Brasil entra nessa história? Ariane, são três portas principais de entrada do Brasil nessa crise. A primeira é a diplomática / política, que é a mais conhecida, mas também tem duas portas importantes, que é a da segurança regional e da economia, sobretudo petróleo e comércio. Que essa crise ela acontece aqui no nosso entorno imediato, então qualquer instabilidade na Venezuela, ela transborda para a região e acaba pressionando essa integração sul-americana. O governo brasileiro já demarcou posição, como foi dito, na ONU, em posicionamentos oficiais, rechaçando aí essa ação militar dos Estados Unidos e falando nos riscos de precedentes perigosos na geopolítica, mas, ao mesmo tempo, o Brasil precisa proteger a relação com Washington, sobretudo porque tem uma agenda paralela sendo negociada muito sensível, que é a agenda do tarifaço. É bom lembrar que no ano passado nós tivemos um embate muito duro com o governo norte-americano por conta da imposição por parte do presidente Donald Trump de tarifas de até 50% sobre os nossos produtos para ingressar no mercado dos Estados Unidos. Essa negociação foi conduzida de forma a chegarmos no final do ano uma distensão dessa crise, com o governo americano revendo as sanções, inclusive sanções que foram aplicadas a autoridades brasileiras, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente Lula foi uma figura muito fundamental nessa negociação, tratando diretamente com Trump da solução para essa crise. Então, quando as relações Lula-Trump vinham caminhando para uma situação de mais estabilidade, até uma agenda mais construtiva entre os dois líderes, vem o caso da Venezuela e coloca o Brasil numa situação delicada, que o Brasil, ao mesmo tempo que ele condena a ação militar do governo Trump, ele tem que evitar, nesse momento, que essa crise contamine a área comercial, sobretudo a energia, a economia e também essa relação com os Estados Unidos que vinha sendo reconstruída. Fábio, boa tarde para você. Dentro do Mercosul, existe hoje uma divisão bem clara das posições em relação à Venezuela. A gente lembra que logo após essa operação militar lá em Caracas, o presidente da Argentina, Javier Milei, foi uma voz que dissonou em relação aos outros membros do Mercosul, porque ele comemorou essa ação militar lá na Venezuela. Isso enfraquece o bloco, afeta diretamente os interesses do Brasil ou não? Veja, Eduardo, quando você menciona o posicionamento do presidente argentino Javier Milei, ele mostra que existe uma divisão no bloco, e o Mercosul já vem, nesse momento, sofrendo com as consequências dessa divisão. Quando ela fica acentuada com uma crise que afeta a integração regional, justamente quando o bloco de direita, mais ideológico de direita, começa a ganhar corpo nos países da região, recentemente uma vitória no Chile, vitória na Bolívia, vitória no Equador, além da Argentina, isso tende a aumentar essas divergências sobre como lidar não só com a Venezuela, sobre também como outros temas que interessam ao bloco. Eu vou citar recentemente o principal, entre aspas, golpe ao Mercosul não foi uma questão política, mas foi uma questão de natureza econômica, que foi o fracasso das negociações para um acordo do Mercosul com a União Europeia, muito ali pelos interesses do governo da França. Era algo que estava previsto para ser fechado no final do ano passado, e todos os indicativos que vieram de Bruxelas foram no sentido contrário, frustrando esse bloco econômico. Então, somado a esse aspecto de natureza econômica, comercial, que frustrou as expectativas do bloco, nós temos essa divisão política e ideológica entre os seus principais líderes, o que, sim, na minha opinião, acaba enfraquecendo o Mercosul neste momento em que a América do Sul enfrenta uma crise sem precedentes, que é uma, entre aspas, invasão, quase uma invasão militar de uma superpotência, apeando no poder o seu presidente. E o presidente Trump já deixou claro, a sua ameaça que o próximo país a ser
assim, invadido poderia ser a Colômbia. Gustavo Petro também reagiu. Fábio, muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida mais uma vez. Um forte abraço para você.